Olá, eu me chamo Priscila Freitas, sou iluminadora e pesquisadora, estudante do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO da UFMT, e hoje eu os apresento o podcast Arte, Cinema e Luz Natural, o podcast de construção científica que é parte da minha pesquisa de doutorado, onde investigo sobre as relações entre cultura, cinema e meio ambiente. Trata-se de um estudo sobre a luz natural de Mato Grosso. Hoje, vamos conversar com José Amauri Pereira, o nosso conhecido Amauri Tangará. Amauri é diretor de fotografia, roteirista, parecerista, curador de festivais de cinema, facilitador de oficinas de produção cinematográfica e ator. Dirigiu a série O Pantanal e os Outros Bichos em 2018, co-dirigiu o telefilme Mata Grossa em 2016, dirigiu e roteirizou a série Sertão Araguaia e também o longa-metragem Um Rosto em Praga, assim como muitos outros trabalhos de impacto no audiovisual. Amauri Tangará, muito obrigado pela sua presença com a gente para falar de arte, cinema, audiovisual e luz natural. É um prazer, Priscila, é um prazer. Estou à sua disposição aí para a gente bater esse papo. À disposição. A minha primeira pergunta para você é o seguinte: o que um diretor precisa saber? O que é imprescindível que um diretor geral, por exemplo, de cinema e audiovisual saiba? Olha, de muita coisa. Tem que entender um pouco da coisa do audiovisual, conhecer um pouco do cinema, de saber da coisa de imagem, das luzes que precisam essas imagens ou não, do roteiro. Ele tem que entender um pouco de roteiro também, ele tem que entender da atuação dos atores. Eu acho que ele tem que entender de tudo um pouco que o cinema exige, né? Eu acho que essa experiência vem, e aí você só ganha essa experiência fazendo as coisas. Quer dizer, né? Às vezes um iniciante que nunca fez nada, ele começa a fazer e aí ele vai aprendendo. É aquela história que a gente fala de quando a água bate na bunda, você tem que aprender a nadar, né? Tem que saber alguma coisa. Então é coisa de saber um pouco de tudo, principalmente a coisa do roteiro, a coisa da imagem, como é que ele tem na cabeça a imagem. Eu acho que cada diretor tem o seu método de trabalhar, né? Cada um tem o seu método. Eu, por exemplo, gosto muito de ir para o set de filmagem com a imagem já pronta na minha cabeça. É claro que chegando lá, muita coisa pode mudar, né? A luz pode ser diferente, enfim, o ambiente, a temperatura, tudo pode mudar. Mas eu não chego lá, não é no set que eu componho a imagem. Eu componho a imagem muito antes de chegar no set. Fica na minha cabeça, eu leio o roteiro, trabalho ela na minha cabeça, imagino a cena, imagino eu assistindo aquela cena, certo? E aí vou tentar realizar. Eu acho que cada diretor tem um método, tem uma forma de trabalhar, né? Qual é o seu método? O seu, por exemplo. O meu método é esse. O meu é esse. Primeiro eu gosto muito de conhecer o que eu vou fazer, saber o que eu vou fazer. E me aprofundar no roteiro, estudar o roteiro. Você é roteirista, né? E eu sou roteirista também, então até tá lembrando que eu sou roteirista, eu escrevo roteiro, então a maioria dos filmes que eu fiz roteiro foram meus também, né? Legal. Às vezes em parceria com... Não, a não ser a série é meu filho que trabalha comigo no roteiro, mas os filmes, os longas-metragens, todos que eu tenho são roteiros meus, criação minha mesmo, né? Então, conforme eu vou criando o roteiro, eu já vou imaginando essas cenas, eu já vou pensando nessas cenas, né? A forma como eu vou pegá-las, coisa e tal. Isso é uma forma que eu tenho. Outra coisa que é, você, além de compreender isso aí tudo, você ter essa relação boa com todos os setores do cinema, do som, da imagem, aí da luz, que é uma coisa que você tá falando aí, a coisa da luz, como é que você quer isso, como é que você trabalha isso. Eu comecei a fazer cinema ainda na época da película, né? Meus primeiros filmes foram feitos em película. Foi Pobre Que Não Tem Jeep, 1997, você nem tinha nascido ainda, né? Em 97 eu fiz O Pobre Quem Não Tem Jeep, foi meu primeiro filme, primeiro curta-metragem feito em película, feito aqui em Mato Grosso, primeiro filme de Mato Grosso feito aqui em película, e era em 35 milímetros, né? Pra você ter uma ideia, eram aquelas latas enormes, né, de película que você tinha que, né?
para entender como é que estava a luz do filme. A gente fez a primeira imagem, foi o Mauro Pinheiro, que foi o fotógrafo, né? O Lula Carvalho, que acabou de dirigir o Robocop lá em Hollywood, era o assistente de câmera. Uau, Então, a gente incrível. fez a primeira cena e depois tivemos que vir aqui a Cuiabá, a gente filmou aqui numa fazenda aqui na estrada do Manso, e fizemos a primeira cena, dispensamos toda a equipe, fomos a Cuiabá, ainda existia o Cine Bandeirantes, pedimos lá durante o dia para o cara ligar a máquina de cinema, para a gente botar aquele pedaço de película para ver como é que estava a luz. Você vê, hoje Caramba, você faz isso em questão de quê? De 2 segundos numa câmera, né? Isso a gente demorou 2 dias para saber como é que estava a luz, né? Daquilo lá, porque a gente não tinha. Nós fizemos o filme inteiro sem nenhum refletor, sem nada. Na luz do dia mesmo, na luz natural, né? Aliás, meus primeiros filmes todos foram feitos assim. Depois dos 2 segundos da longa-metragem, que foi A Oitava Cor do Arco-Íris, que eu filmei em 2002, e só finalizei em 2004. Todo filmado aqui na Guia em Cuiabá. Foi também o primeiro longa-metragem, foi considerado um dos ícones da retomada do cinema brasileiro, né? Tanto é que na estreia, que a gente estreou na Guia, o ministro da Cultura veio aqui para a estreia, né, que na Guia, legal. e é um filme que foi um ícone, foi distribuído em mais de 50 países, considerado entre os 10 melhores filmes da década, e foi muito interessante. E ele foi feito também em película, todo em película. Depois veio Ao Sul de Setembro, em 2004, eu filmei Ao Sul de Setembro, filmado aqui na Chapada dos Guimarães, que já é um filme romântico também, todo em película, em 35 milímetros. Quer dizer, era muito difícil, porque você não é igual hoje, que você está olhando ali na câmera, você está vendo como é que está a luz. Você não via, você está filmando. Eu tenho até uma cena muito interessante do Sul de Setembro, que foi o Cleubo Segon, que é um grande fotógrafo, talentosíssimo, de São Paulo, que veio para fazer a fotografia, né? E a gente filmando aqui numa fazenda, aqui perto, aqui chamada na Estrada do Peba, aqui, numa fazenda, e era um pôr de sol lindo. Eu falei, olha, vamos pegar esse pôr de sol que está lindo, lindo. Ele pegou, olhou lá no fotômetro e falou assim, não dá não, a luz aqui tá muito ruim, não vai dar para filmar aqui, né? Eu falei, dispensei a equipe, chamei ele num cantinho, falei, Cleumo, faz o seguinte, cara, pedi para você filmar, você filma. Sabe o que que é? Porque eu sou o dono do filme, eu quero que filme, eu quero que se não pegar, a gente joga fora, mas eu quero filmar esse pôr de sol. E ele filmou. E é uma das cenas mais lindas que o filme tem. O filme, Uau, inclusive, ganhou prêmios de fotografia. E depois eles dizer, olha, eu. Tem outra história muito engraçada também, que eu fui assistente de direção de um filme feito no Pantanal, né? E esse filme, quem veio fotografar foi o. Deixa eu lembrar aqui. Como é que era o nome, Tati? O fotógrafo do Pantanal, do Marcinho. É um cara do Rio de Janeiro que veio fotografar. Um cara era do pessoal do Cinema Novo, aí um cara. E filmando lá no Mimoso, você imagina. O cara queria um caminhão de luz. Um caminhão de luz. Como é que era? Jorge Monclar, chamava Jorge Monclar, ah, que era o cara do Cinema Novo, coisa e tal. Aí, uhum. queria um caminhão de luz lá no meio do Pantanal, isso lá há 20 anos atrás, não tinha, era impossível, não tinha jeito. Como é que não iluminaram a cena que tinha feito frente à igrejinha lá? Era uma grande festa comunitária. A Tati, que é minha esposa e produtora, arrumou umas redes velhas da comunidade, cobertor velho, trocou por novos, pegamos esses velhos, fizemos 30 tochas de fogo, colocamos as tochas todas, e aí quando ele ligou a câmera, olha aqui para você ver, olha aqui que está horrível essa luz. Aí eu olhei e falei, cara, está lindo, está maravilhoso. Eu vou filmar, mas você vai ver que isso aí não vai ocupar. E filmou. E o único prêmio que o filme ganhou na vida foi um prêmio de fotografia. Ele disse, porque eu bolei uma luz lá no Pantanal. Nada, esse pessoal vem de fora, vem com essa ideia toda. A gente é acostumado aqui, sabe, a estética do precário, sabe? Que Então fantástico. foi fantástico. Então eu sempre trabalhei com coisas assim. Primeiro, a maioria dos meus filmes, igual mesmo Ao Sul de Setembro, Oitava Cor do Arco-Íris, por exemplo, tem uma única cena dentro de uma casa, o resto é tudo fora. Então 98% do filme é ao ar livre. Então eu fiz com a luz do sol, com a luz que estava ali, né? Esse filme nas ruas de Cuiabá, nas ruas da Guia, na estrada. Então, e mesmo agora, essas últimas que eu fiz agora também, essa série, o Pantanal e Outros Bichos, tem quase todas as cenas, são cenas fora, são cenas no aberto. Eu gosto muito dessa coisa da luz natural, de usar a luz natural nos filmes, né? Agora é engraçado, o que eu acho engraçado, Priscila, e é uma coisa que eu queria comentar, antigamente, quando
diziam que os equipamentos eram precários, né, que filmavam em 35 mm, aquelas câmeras enormes, aquele trabalho todo, não se ocupava tanta luz para fazer cinema. E os melhores filmes que eu vi na minha vida, né, eu sou muito inspirado pelo neorrealismo italiano, eu fui inspirado porque desde a barriga da minha mãe que eu vou no cinema, né? Minha mãe era caipira, morava na roça, mas ia a cavalo de carroça para o cinema toda vez que tinha filme do Oscarito e Grande Otelo, do Mazzaropi, da Sarita Montiel, que era uma grande atriz espanhola. Ela não perdia de jeito nenhum. Eu tenho imagem na minha cabeça de estar mamando na minha mãe e vendo alguma imagem. Minha mãe falou, claro, quantas vezes tive que dar mamar para você dentro do cinema, porque você chorava, e eu queria ver o filme, então eu tinha que dar mamar para você parar de chorar. Então, eu vou para o cinema desde a barriga da minha mãe, né? Sim. E fui criado vendo essas coisas, vendo filmes maravilhosos, filmes extraordinários, sabe? Do Tornatore, do Vittorio de Sica, Rossellini, Visconti, e depois, agora, muito recentemente, me apaixonei pelo cinema iraniano, né, que é um cinema que é com efeito de uma precariedade enorme, porque um terremoto acabou com o Irã, e logo depois surgiu o cinema iraniano com o Mac Malbaf, com a Abbas Kiarostami, que inclusive tive o imenso prazer de conhecê-lo pessoalmente em São Paulo, né, da Samira Mac Malbaf, do Majid Majidi, são grandes cineastas iranianos que fazem filme com pouquíssimos recursos e que tem que usar o que tem que se usar o que tem, né? E são filmes maravilhosos, extraordinários. Então eu acho que o que vale num filme é um bom roteiro, uma boa direção, sabe? Um bom trabalho de atores, ter uma boa história para contar. O resto são detalhes, sabe? Que tem gente que às vezes faz aquela coisa assim. Eu vejo às vezes algumas produções, alguns filmes que filmar durante o dia, não sei quantos refletores, quantas luzes. Eu não entendo para que isso. Eu acho que isso é um pouco meio exagero, né? Um É, rebatedor aqui, outro acolá, coisa e tal, resolve a situação toda. O sol, você quer um refletor melhor do que o sol? Não existe, né? Você com dois rebatedores bons, você faz uma luz maravilhosa em qualquer lugar que você está. que legal. Aproveitando que você está falando, né, esse comparativo, é uma questão que eu tenho também, né? Como que é ser diretor aqui no estado mesmo, né, em Chapada? Qual é a diferença que você percebe entre fazer cinema aqui e a experiência que você tem também de fazer cinema em outros lugares, até em outros países, né? Que eu tô Uhum. sabendo que recentemente você esteve gravando fora. Como que você vê essa situação aí? Bom, aí entra aquela história, né? Primeiro, eu me lembro de uma coisa, vou contar uma pequena história para você, que eu já contei para muita gente, mas talvez não saiba. Eu estava no Festival de São Paulo, quando eu fui com o meu filme Ao Sul de Setembro, que foi o meu segundo longa-metragem, estava no Festival Internacional de São Paulo, e fomos chamados para uma entrevista numa emissora de televisão, numa mesa redonda, num bate-papo. E na hora da apresentadora, na hora, disse assim: eu estou aqui com o cineasta do Rio Grande do Sul, fulano de tal, cineasta paulista aqui, fulano de tal, cineasta, né? E um cineasta regional, o Amaury Tangará. Eu falei, pô, peraí, como é que é? Os outros são cineastas brasileiros, eu sou cineasta regional, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Eu moro no Brasil, né? Falamos a mesma língua, isso eu falei ao vivo mesmo. Aquilo houve uma catarse lá. Assim. Falei, não faço cinema regional, eu faço cinema brasileiro em Mato Grosso, né? Enquanto eu comungar a mesma Constituição, a mesma língua, eu quero ser tratado como brasileiro. Esteja eu no Acre, no Rio Grande do Sul, seja na Avenida Paulista, seja em Poconé, onde for, eu quero ser brasileiro. Eu estou aqui, faço cinema onde eu estiver, né? Então, tem muito essa história ainda hoje, ainda tem muito essa coisa dessa divisão, né? Quem é mais do litoral, quem é dos grandes centros, né? Do eixo Rio-São Paulo, chamado do eixo São Paulo, quem é de fora. E há muito esse problema também. Quando a gente traz. Por isso que, por exemplo, esses anos todos a gente vem tentando formar uma equipe para trabalhar aqui, uma equipe técnica nossa, né? Desde a parte de som, de luz, de equipamento, de fotografia, tudo, o pessoal nosso aqui. Por quê? Porque as pessoas vêm de fora, você traz as pessoas de fora, às vezes pessoas talentosíssimas, mas chegam aqui, acham que vai chegar aqui, vai encontrar sabe, um povo que nunca viu nada, que não sabe de nada, eles têm que ensinar tudo, eles têm que fazer tudo. Cansei de ver filmes feitos aqui, de alguns amigos meus aí, que vieram diretor de fotografia de fora, que eles que dirigiram o filme, né?
Não, tem que ser desse jeito, né? Não, senhor, eu não falo, eu não é assim, não. Eu, quando contrato o pessoal, vem para fazer aquilo que eu quero, seja pode quem for. Cara, eu fiz 20 filmes em Hollywood, problema seu, você vai fazer o meu agora, né? E vai fazer do jeito que eu quero, certo? Então, eu sou muito nesse ponto, sou um pouco autoritário nesse ponto, assim. Então, por isso que quando eu contrato já uma equipe, seja daqui, seja de onde for, eu já coloco, olha, vocês vão fazer um filme meu. Primeiro vocês vão fazer aquilo que eu quero que faça. Depois, a gente abre. Vamos abrir. Quem quer sugerir mais alguma coisa? Aí vamos fazer, né? Eu sempre dou oportunidade para todo mundo participar. Mas primeiro, eu faço aquilo que eu tenho para fazer. Aí que depois que eu abro para as pessoas. É Legal. isso. Muito interessante o seu ponto de vista, né? Eu acho que faz todo sentido. Amaury, nessa conversa especial, né, o nosso foco é a luz, né? Especial Uhum. aqui a nossa luz. E nós sabemos que Mato Grosso é muito grande, né? Nós temos 3 biomas, o Pantanal, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Como Sim. você é, vê essa luz, essas diferenças, né? Eu queria ver como que você observa o trabalho da luz, né? Primeiro de um modo geral e depois como que você vê, especialmente nas suas produções, né? Nos seus filmes. Você acha que quem vem de fora e faz cinema aqui tem o mesmo olhar ou você acha que não? Como que é a sua visão? Eu acho que não. Porque eu praticamente conheço praticamente já filmei em todos os biomas de Mato Grosso, né? Nós fizemos, além do Pantanal, fizemos do Pantanal, acabamos de filmar agora o Cerrado e outros bichos, e o ano que vem fazemos a Amazônia e outros bichos. Mas antes disso aí, a gente fez vários filmes, como por exemplo, você citou o Mata Grossa, onde é um trabalho que a direção, foi um roteiro meu e direção da Tati, nós somos co-diretor, eu e a Tati Mendes, a gente filmou desde Vila Bela a São Félix do Araguaia. Uhum. Percorremos o estado todo atrás das mulheres históricas de Mato Grosso, né? É um filme sobre as mulheres históricas. E depois disso aí, nós fizemos um outro filme que é Nós, a metade de tudo isso, foi direção da Tati, eu fiz assistente dela praticamente, fiz o making off, ajudei, colaborei tudo, e a gente fez assim em comunidades indígenas, em quilombolas, em acampamento do MST, em vários locais diferentes, em várias regiões de Mato Grosso. Andamos 6.000 quilômetros dentro de Mato Grosso para esse filme. Então a gente teve oportunidade de experimentar as luzes e o ambiente de todos esses biomas, né? E o que a gente percebe é o seguinte: primeiro, o Mato Grosso é privilegiado por causa da luz que nós temos. Nós temos uma luz maravilhosa e praticamente, a não ser um pequeno período do ano que chove bastante, o resto a gente tem luz durante praticamente 12 horas por dia, né? Para filmar. Nós temos condição de fazer isso aí. Então é muito bom isso. E em todos os biomas acontece isso, né? Em todos os biomas a gente tem uma luz muito boa, né? Para mim, uma das luzes mais belas que tem é a luz do Cerrado. O Cerrado tem uma luz, parece que ela é mais aberta, né? Mais, assim, parece que explode nas coisas. Se possível, você trouxesse assim uma memória, uma lembrança de uma cena assim em cada um desses lugares assim que te salta na memória, assim, nossa, Priscila, no Cerrado, eu tenho essa experiência que foi peculiar, né? Queria que se você Ah, conseguir lembrar assim de uma cena, descrever como que foi, como que ela era, qual nós temos, filme. sim, duas cenas interessantes. Uma delas foi no Pantanal e Outros Bichos, que é uma cena onde a gente uma memória, um flashback que a gente faz do tempo da escravidão, né? Que havia Uhum. escravidão numa fazenda onde uma negra tem que fugir porque a dona quer matá-la, a senhora lá, a condessa lá, quer matar, a baronesa lá quer matá-la, então ela foge na garupa do cavalo de um peão. Então, eles galopando pelo Pantanal e a gente com um drone pegando essa imagem toda deles andando. É uma cena que, assim, depois ela chega na beira do rio, como é que é o nome do rio lá? Não lembro. Não lembro mais o nome do rio. Como? Bento Gomes. Bento Gomes, Rio Bento Gomes. Sorte que eu tenho aqui, meu. Ela chega na barranca do Bento Gomes e que é um entardecer e a gente usou só a luz do sol. É uma das cenas mais belas que eu já vi na minha vida, assim, de fazer. Essa, sim, é maravilhosa, né? E outra aqui, que nós fizemos agora no Cerrado e Outros Bichos, filmamos ano passado aqui em Chapada, que é aqui na Cidade de Pedra,
Não sei se você já conhece esse lugar, já foi na Cidade de Pedra. Conheço, mas já Não, vou anotar para conhecer. mas tem que conhecer. É um lugar assim, é mágico, é um lugar estonteante. Então tem uma cena linda, 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 onde os personagens vêm e ficam mesmo assim na beira do despenhadeiro e a gente com aquela imagem do fundo e eles. É uma imagem assim de arrepiar, e feito com a luz que estava ali, com tudo que estava. A gente não usou nenhum tipo de refletor, não usamos nem rebatedores, não usamos. Foi mesmo com a luz natural que tem. Então são coisas que ficam na memória da gente, Com sabe? São coisas certeza. maravilhosas, sabe? E eu tenho certeza assim, que a maioria de gente que vem de fora, vem para filmar aqui, coisa e tal, ia querer uma cena dessa, botar não sei quantos refletores aqui, rebatedor lá, e não precisa, às vezes. Às vezes é um exagero. Nós temos uma luz maravilhosa, uma luz muito boa aqui em Mato Grosso para filmar, e eu já descobri que essa qualidade de luz que nós temos, ela está presente em todos os biomas que nós temos aqui. Nós tivemos, inclusive, nós estivemos filmando o Nós, por exemplo, tem cenas que a gente fez lá no Xingu, né? Na aldeia Iquipeng, no Xingu, né? Dentro da aldeia, depois na mata, com as mulheres colhendo sementes no meio da mata, certo? As mulheres que são as mulheres yarangues, chamadas as mulheres formigas, que colhem, faz a coleta de sementes, né? No meio da mata. Nós acompanhamos essas mulheres, filmando elas, com a luz que estava no meio da floresta. É lindo, é maravilhoso. Se você jogar qualquer luz, você estraga aquilo, sabe? Aquela coisa natural, né? Qualquer coisa que Você você jogar tem, ali que não seja, você estraga. você tem uma experiência na região da floresta amazônica também? Essa, Também essa, filmamos essa de lá. mata fechada também se assemelha bastante, né? Sim, sim, sim. E é belíssimo. Se você olhar uma mata fechada com a câmera, eu me lembro agora, a gente fez, o nosso fotógrafo, que é até meu sobrinho, Danilo, ele e o Guilherme, que estava com ele, dois fotógrafos, a gente andando, acompanhando as mulheres, com a câmera na mão mesmo, assim, no meio da mata, olhando aquilo tudo. É como se você estivesse vendo aqui ao vivo, né? Não precisa de nada, não precisa de absolutamente nada. Então a gente já teve essa experiência de luz em todos esses tipos de bioma e de formas diferentes também. Por exemplo, filmamos também, aí sim, nós temos uma filmagem dentro das cavernas aqui na Chapada. Você conhece as cavernas aerogáricas, as cavernas grandes? Uma Sim. cena em que o Curupira, que é um dos personagens nossos, né? O Curupira é aprisionado dentro do mundo cinza, a gente coloca ele dentro daquela caverna, né? Aí nós usamos alguns pontos de luz só para poder fazer imagens dele, as sombras dele, coisa de sombras, né? Mas a própria luz da caverna é impressionante. É impressionante. Se você jogar refletor ali dentro, você estraga aquilo, Com né? certeza. Já tem uma luz natural muito boa. Se É isso. assemelha muito ao ambiente interno, né? Essa Sim, caverna. sim. Eu conheço, ela é É, belíssima, né? é belíssimo. Tem uns brilhos na parede, Brilha, assim, né? Se você ver, você vai ver as imagens. Estamos lançando aqui uns dias o Cerrado e outros bichos, você vai ver as imagens do Curupira dentro daquelas cavernas. que É belíssimo. legal, eu fiquei curiosa. Mauri, eu tenho uns pontos específicos que eu gostaria que Ah, você comentasse, se você, né, lembrar de uhum. alguma coisa e contribuir. Mas, assim, essa relação da luz natural com a estética do filme. Como que você vê essa relação? Você olha, né, para o lugar, essa relação da luz e a estética desse lugar. Como que você pensa isso? Enquanto roteirista e diretor também, né? Eu acho que como roteirista, talvez, a exposição, você imagine essa estética Uhum. que você vai querer em termos de tonalidade, mesmo brilho, talvez. Mas como que você imagina e depois como que é o real, né? O momento de É. gravação no set. Eu gosto muito dessa coisa dos contrastes, né? Da coisa do claro escuro, né? Da sombra, da silhueta. Eu gosto muito de usar, por exemplo, estar filmando dentro de uma casa, você abrir uma pequena fresta da janela e usar essa luz que vem de fora para dar essa silhueta. Eu acho isso é fundamental, é bonito. Recentemente eu vi um filme, nem lembro o nome agora, onde tinha cenas totalmente escuras, né? Escuras, mas você viu que a pessoa não usou nenhuma luz ali. E está tão bonito aquilo, né? Eu acho que depende do momento, depende da cena. Depende daquilo que você quer dizer naquela cena. Isso não tem como você dizer, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Sim. Não existe padrão. Eu acho que a arte, Mas inclusive, você tem uma preferência, né? Assim, quando você está criando, sempre vai para aquele lugar sim, da sim, sim. preferência.
Você quando está criando, fazendo roteiro, quando está estudando roteiro, é claro, escrever o roteiro é uma coisa, depois quando você vai fazer as locações, primeiro você faz o roteiro, né? E Uhum. depois que o roteiro pronto, com esse tal que você vai filmar, você tem que fazer o storyboard, né? Aquela coisa de storyboard, né? Que vai ver as locações, coisa e tal. A gente costuma muito fazer isso, eu e Tati, que é, antes de filmar, a gente vai em toda vez, cena por cena, e vamos buscar o local que a gente vai filmar aquilo. E fotografamos, filmamos aquilo, coisa e tal, para ver como é que está aquilo ali, que luz que tem legal lá, se tem luz, se vai precisar de luz ou não vai precisar, né, de algum tipo de luz. A gente faz isso sempre. É no storyboard que você faz essa escolha, né? Se eu vou Legal. filmar dentro de uma casa, a casa é muito escura, então tem que ter alguma luz, né? E que luz que a gente vai ter ali? Mas isso acontece depois já quando você faz storyboard, Legal. entendeu? Eu queria um pouco da opinião do Amaury ator. Como que é a sua Ah, experiência quando os holofotes estão direcionados para você? Qual que é a dificuldade, quanto ator, de filmar aqui, né? Às vezes uma cena externa ou interna que tem. seja. E como que é a sua experiência como ator mesmo, assim, sentindo a luz Olha, na pele, digamos assim? eu, antes de começar a fazer cinema mesmo, eu fui, porque a vida toda eu trabalhei em teatro, desde os 13 anos de idade, né? Você me imagina, são 60, quase 60 anos de teatro, né? Fiz Sim. teatro de tudo quanto é forma que você pensar, em todos os lugares, de todas as formas. Então, minha grande experiência é de palco, né? Fazer espetáculo. Em cinema mesmo, na verdade, eu comecei, assim, lá na década de 80, eu fiz um filme até da Glorinha Albuez, né? Uma história até da história um pouco do pai dela, que a gente filmou, foi até pela TV Centro-América, na época, Curral das Águas chamava, né? Foi o primeiro filme que eu fiz como ator, né? Eu fiz o personagem principal, filmamos aqui no Pantanal, fizemos em Corumbá, então foi uma grande experiência para mim como ator, e eu, claro, de lá para cá fiz muitos vídeos, muitas coisas, fiz muita publicidade, trabalhei muito em publicidade, né? Teve um período de Mato Grosso aí, começo da década, final da década de 80, começo da década de 90, que, nossa, de cada 10 publicidades que tinha na televisão, acho que 5 era nós que estávamos fazendo. Legal. Então eu fazia muito isso, então eu trabalhei muito. Depois tive, claro, aí fui para o Rio de Janeiro, fui trabalhar na Globo, fiz participação em diversas novelas. Foi onde eu aprendi um pouco mais essa coisa das técnicas, da coisa da luz, e coisa de câmera, de posição de câmera, né? Mas aí já é uma coisa meio global, né? Então acabei fazendo, foram 9 novelas que eu fiz na Globo, assim, participações pequenas, não grandes participações, né? Poucas participações pequenas. Fiz 2 teletemas, um deles, inclusive, com o Marco Nanini, né? Que foi muito Legal. interessante. E eu chamava O Homem que Livrou Van Gogh do Suicídio. Era muito interessante. Então, isso me deu bastante experiência. Eu me lembro que na última novela que eu fiz na Globo, que foi O Que Rei Sou Eu, o Jorginho Fernandes, até já falecido, que era o diretor, era meu amigo, a gente tinha feito teatro junto no Rio, e eu pedi a ele que se eu pudesse, quando não estivesse gravando, eu pudesse ficar ali na equipe técnica, olhando aquilo, como é que funcionava aquilo, como é que funcionava uma mesa de edição, né, aquela coisa toda. Ele falou, não, pode, fica à vontade. Era legal que eu ia lá para a Globo Tijuca e ficava ali vendo como é que era, que eles instalavam as câmeras, como é que colocava, como é que posicionava as câmeras, como é que era a coisa de edição. Aprendi muita coisa aí, né? Foi um aprendizado legal. E aí, sempre com essa ideia de querer fazer meu primeiro filme. Eu queria tentar, só em 97 que eu consegui fazer O Pobre que Não Tem Jeito, né? Mas até aí eu já tinha trabalhado bastante com câmera, trabalhando fazendo publicidade, fazendo muitas coisas, fazendo vídeos, fazendo clipes musicais, enfim, muitas coisas eu tinha feito já dirigido. Agora eu trabalho como ator, é isso. Por exemplo, agora acabei de fazer uma participação no filme do Bruno, né? Do Bruno Bini, os Uhum. 5 tipos de medo, até eu ainda estou com a cara da figura, ainda que eu tive que fazer a barba, coisa e tal. Eu uso barba e fiz lá um personagem legal. Eu gosto de trabalhar como ator também. Claro, eu também, se me chamarem, o papel foi interessante, coisa e tal, assim, foi uma coisa que me provoca, eu faço, gosto. Que E é legal. interessante essa experiência de ator, porque eu também tenho uma coisa muito interessante que eu ia falar para você, Priscila. Eu Sim. gosto muito de trabalhar com não Ah, atores, muito. Quase todas as produções minhas você vai ver pessoas que nunca fizeram nada, é a primeira vez que aparece. Tanto é que, só para você ter uma ideia, meu primeiro filme, O Pobre que Não Tem Jipe, os meninos que fazem os papéis principais, o Danilo e o Diego Borges, são 2 irmãos, são meus sobrinhos, filho da minha irmã. Eu trouxe lá de Rondônia para eles fazerem o filme. Eu tinha feito teste com algumas crianças aqui, mas
eu vi que lá, a gente fazia brincadeira muito lá no quintal da minha mãe, eu vi que ele tinha meio uma tendência a interpretar o Dieguinho, e eu trouxe ele para cá. A primeira imagem que ele viu, ele nunca tinha visto cinema na vida, lá não tinha televisão ainda, não tinha visto cinema, ele nunca tinha entrado no cinema. A primeira imagem que ele viu numa tela foi ele mesmo, porque a gente fez esse pedacinho que a gente mandou revelar para poder ver como é que estava a luz, era uma cena com ele. E nós levamos ele para ver. Quando ele viu ele na tela, ele quase desmaiou, né? Nunca tinha visto ele numa tela de cinema. Que Foi a legal. primeira vez, o primeiro trabalho que ele fez. Vai ver o trabalho que ele faz, ele e o irmão dele, o Danilo, que é o menino que depois cresce, né? Então eu peguei o irmão mais velho para fazer ele depois. O irmão mais velho é o meu fotógrafo hoje, que acabou de fazer, é um grande diretor de fotografia, premiadíssimo, andou pelo mundo, tem trabalho no mundo inteiro, Que é meu legal. sobrinho. E ele, o Diego Borges, acabei de agora, mesmo recentemente, jantar com ele lá em Paris, está fazendo pós-graduação em Paris, porque ele é professor da UNB em Brasília, de teatro, tá? Já fez vários filmes, já deu curso de teatro em Berlim, em Nova York, tudo quanto é. Olha, o moleque saiu lá do meio do mato, né? Então você veja bem essa coisa. Eu me lembro que no Pantanal e Outros Bichos, a gente tinha uma cena que tinha que fazer numa horta. E nós fomos visitar uma horta que tinha na Transpantaneira lá. Lá na Transpantaneira tinha uma. O cara falou: tem um senhor lá, seu Francisco, tem uma horta lá muito boa, seu Chicão, tem uma horta lá maravilhosa. Fala com ele lá. Eu fui lá. Cheguei lá, encontrei aquele senhorzão grandão, negrão, assim, alto, simpático, nos recebeu muito bem lá na horta. Eu falei: rapaz, esse velho dá um personagem fantástico. O senhor não quer fazer um. Eu falei: rapaz, eu nunca fiz nada dessas coisas. Eu falei: mas o senhor vai fazer. E Ah, botei ele para fazer um personagem que é um velho curandeiro. olha, Se você ver a atuação dele, você vai falar: esse cara é veterano. Cara, é maravilhoso. Entendeu? Então eu gosto muito de pegar essas pessoas assim, às vezes catado na rua, assim, do jeito, e falar: vem cá, vamos fazer? Vamos. Né? Dou a dica, coisa e tal. Eu gosto muito dessa coisa, desse frescor, sabe? Dessa coisa leve do não ator, desse que faz espontâneo. Às vezes é muito mais espontâneo e trabalha melhor do que nós, que estamos há anos fazendo essas coisas. Aí a gente fica tudo fazendo entonação e pose, coisa e tal, e acaba perdendo um pouco né, a originalidade. Então eu trabalho muito com não atores. Agora mesmo, no Cerrado e Outros Bichos, tem vários, lá no Pantanal também tem. E todos os meus filmes, todos eles têm não atores, pessoas que eu pego mesmo para botar um filme, para fala, com cenas, coisa e tal. Eu gosto muito de trabalhar assim. que bacana. Você comentou aí também sobre a questão de ser também diretor de fotografia, da sua experiência, né, com a câmera, com os quadros e tudo mais. Eu queria te perguntar, quando você vai para uma gravação, nas nossas condições mesmo, assim, né, de Mato Grosso, bastante cenas externas, utilização do sol, mesmo com a utilização do sol, você pensa em um suporte, digamos assim, um equipamento que você sempre leva, que você fala assim, não, isso aqui sempre a gente vai usar, né? Talvez um rebatedor, não sei. Você tem esse equipamento que seria o seu braço direito ali dando suporte? Qual seria esse equipamento? Tenho sim, até porque você viu aí no meu currículo o negócio das oficinas, né? As Aham, oficinas que nós sim. criamos, que é a oficina de cinema O Terceiro Olhar, foi uma oficina que a gente criou em 2013. Eu estava numa depressão terrível, porque não tinha política para nada, para audiovisual. Eu queria fazer cinema em Mato Grosso, mas não tinha nada. Aí começamos a pensar assim: por que não tem? Porque era eu, Bruno Bini, mais dois ou três aí que fazíamos cinema em Mato Grosso. Ninguém vai ter política para meia dúzia só, né? Uma política, o Estado tem uma política para o audiovisual. Eu falei: sabe o que está faltando? Ter mais gente fazendo cinema em Mato Grosso para poder a gente ter uma política para o audiovisual. Eu e a Sim. Tati decidimos, começamos a sair por aí, botamos assim, uma câmerazinha de mão mesmo, sabe? Uma câmerazinha mesmo, uma simples, que um computador com coisa para montar, dois pontos de luz, um rebatedorzinho só, e saímos por aí fazendo, provocando o pessoal a fazer cinema. Começamos em Primavera do Leste, a primeira oficina foi em Primavera do Leste, 2013, e de lá para cá foram 62 oficinas que a gente fez. Delas, 54 no Brasil, e depois fizemos essa oficina em Portugal, fizemos até no Timor-Leste nós vamos fazer oficina de cinema, certo? Que é uma oficina que a gente faz em 5 dias da ideia, a estreia dá 5 dias, fazer um filme. Estreia em praça pública na cidade que a gente faz, entendeu? O primeiro dia a gente reúne lá, sei lá, numa escola, em algum lugar, a gente sempre faz algum, né, com a prefeitura, com uma escola, com isso e tal, reúne lá 10, 12, 15, 20
pessoas, né, geralmente jovens, adolescentes, e diz, olha, que história que vocês têm para contar, né? Vou dar umas ideias. A gente vai marcando lá num quadro lá as histórias que eles têm, depois a gente escolhe uma daquelas por votação e em cima daquela história a gente desenvolve um roteiro, um argumento. Depois do argumento a gente desenvolve o roteiro, isso no primeiro dia. Legal. E no primeiro dia a gente já escalamos a equipe, a gente já vai vendo ali no meio daquela turma quem tem que vocação. Quem gosta de trabalhar com a câmera? Ah, eu gosto de filmar com o meu celular. Então pronto, você vai ser o diretor de fotografia, né? A gente vê quem da turma ali tem uma liderança, ó, você vai ser o diretor do filme. A gente escala ali a equipe toda já e começa a preparar para filmar. Aí 2 dias de filmagem, né, na cidade, na rua, onde for, conforme o roteiro que a gente fez. No Sim. terceiro dia e quarto é a montagem, a edição que a gente faz com eles, todo mundo junto. E no quinto dia, quarto ou quinto dia, estreia em praça pública para a cidade inteira ver o filme que foi feito por eles, Muito legal. né? É maravilhoso. Você precisa depois entrar e bota aí, Oficina de Cinema O Terceiro Olhar, estão todos os filmes lá, estão à disposição, pode assistir. Filmes feitos em Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Poconé, é, é, Jauru, Cáceres, é um estado todo aqui. Filme feito lá em São Paulo, feito em Rondônia, feito no Timor-Leste, feito em Portugal. Tudo dentro desse projeto Terceiro Olhar. O que é isso aí? A gente chegar numa cidade, por exemplo, se eu chegar, por exemplo, hoje lá em Livramento, fazer um filme, né? Eu vou lá em Livramento, o que é mais pertinho ali, é mais fácil da gente ir. Chego lá, reúno uma molecada, vamos fazer um filme. Aí estou com um caminhão, um equipamento lá, não sei quantas luzes, coisa e tal. Vou ensinar para vocês a fazer filme. Os caras olham, como é que vai? Depois ele vai embora, como é que eu vou fazer cinema? Mas se você chegar com uma coisa debaixo do braço, eu vou fazer um filme aqui, e eles veem, olha, dá para fazer, Aham. né? Você vê que a coisa é mínima, uma câmerazinha pequena, porque hoje em dia, eu falo para a molecada, eu sempre falo, com essa história da tecnologia, das coisas que hoje os celulares todos, você pode até fazer filme de celular, tem festival internacional de filme de celulares, né? Então você imagina o que é, você pode fazer isso em qualquer lugar. Eu sempre falo para a molecada, quando eu entro numa sala dessa, eu não vim aqui ensinar vocês a fazer nada, não. Eu vim dar um chute na bunda de vocês para vocês fazerem. Porque saber vocês sabem, não faz porque vocês não querem fazer. Então, na verdade, por isso que eu sempre coloco como provocador. Eu não sou instrutor, eu vou lá provocar eles fazendo um filme. Com mínima condição, luz, não tem luz, não tem, a gente acende um lampião, uma lamparina, acende o farol do carro, sabe? A gente inventa qualquer coisa para fazer luz. E você pode ver os filmes nossos todos, acho que nós nunca levamos mais do que 2 pontos de luz para fazer essas oficinas todas, que nunca, né? É uma luz de LEDzinha que tem, e a câmerazinha, que eu tenho uma câmerazinha pequena que você filma, que a molecada olha aquilo e fala, isso aí eu posso ter, eu posso ver. Tanto é que em Primavera do Leste, por exemplo, que foi o primeiro lugar que fizeram na oficina, das 9 pessoas que participaram da oficina, cada um virou depois um instrutor. Um ano e pouco depois, eu fui lá ser curador de um festival de cinema deles, que tinha 42 filmes feitos na comunidade pela molecada. Gente. Você vê como é que é o negócio? E hoje virou um polo, né? Primavera do Leste hoje é um polo de cinema. Cáceres, Alta Floresta, são lugares que a gente trabalhou muito com eles, para criar essas coisas todas, para ver se o Estado pudesse ter mais gente fazendo cinema e, assim, desenvolver uma política para o audiovisual, puxa, né? Então eu falei, só existe política para o soja, para o milho, para o algodão, porque tem muita gente plantando. Se tivesse 2 só cara plantando, não tinha nada também. Então tem que ter política para isso aí, né? Então essa foi essa provocação, em cima disso aí que nós criamos essa oficina de cinema. Eu concordo muito com você. Eu acho que é esse o caminho, assim, sabe, para expandir o cinema, nosso cinema mato-grossense. Uhum. Amaury, assim, eu já vou encaminhando para o final. Muito obrigado pelas suas ideias e comentários sobre a luz natural na produção de cinema e audiovisual aqui em Mato Grosso, tá? Eu tenho mais 2 questõezinhas mais gerais, que seriam você, né, enquanto artista, diretor, roteirista, ator, se você gostaria de comentar sobre um trabalho seu específico que a luz realmente foi protagonista, né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso e um pouquinho também sobre a sua rotina aí durante a pandemia e depois pós-pandemia. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre esses 2 pontos. Como que Então, foi como você passou por esse momento, né? E depois, assim, dos trabalhos todos, o que realmente a luz foi um protagonista. Bom, em primeiro lugar, sobre a luz protagonista. Eu acho que meus primeiros filmes, toda a luz foi o protagonista, né? Eu não usei outra coisa. Então, se você pegar
O Pobre que não tem Jeep, não sei se já assistiu O Pobre que não tem Jeep, A Oitava Cor do Arco-Íris, vai anotando aí, e Ao Sul de Setembro, né? São os 3 primeiros filmes que a gente foi em película, onde realmente a luz foi protagonista. A gente teve que usar o que tinha lá, porque não tínhamos recurso para nada, para fazer, contratar nada. Então, tinha que se usar a luz mesmo natural que está aí. E é lindo, tem imagens belíssimas, que até hoje eu me apaixono. Quando eu assisto, eu me emociono com ela, né? Isso é uma coisa. Uhum. É, então, eu acho que de lá para cá foram muitos projetos. Eu, por exemplo, um filme que eu fiz, para você ter uma ideia, eu fiz o Rosto em Praga, que é um longa-metragem que eu fiz nas ruas de Praga, na República Tcheca, que toda a equipe de filmagem era eu com a câmera na mão, a Tati, minha esposa, ajudando ali na assistência e na produção, e uma atriz portuguesa, que era a Paula Só. Toda a equipe era nós três. Mais nada. Não tínhamos mais nada. Nem som, coisa de som não tinha, porque o filme não tem fala. O filme é Uhum. só imagens. Filmado pelas ruas de Praga. Um longa-metragem todo que a gente fez nas ruas de Praga, 3 pessoas com a câmera na mão. É um pouco aquela ideia do Glauber Rocha, né? Uma ideia com a câmera na mão e ideia na cabeça. Pronto, vamos fazer um filme. Se você tem que assistir para você ver que é um filme feito assim, com essa precariedade toda, né? E quando eu vejo, por exemplo, um filme como da Abbas Kiarostami, que ganhou o prêmio, que é o Filhos do Paraíso, por exemplo, né? Que é um filme feito logo após o terremoto no Irã, que estão numa precariedade. E se não me engano, na época, ele gastou menos de US$ 500 mil, que nem isso ele gastou para fazer o filme. Se fosse feito em Hollywood, o filme custaria US$ 30 milhões, né? Não tinha nem 500, acho que foi 200 e poucos mil dólares que ele fez o filme, e ganhou Oscar, inclusive. É um filme de uma beleza, de uma força. Então eu acho que a coisa está aí, sabe? A gente tem que parar com essa história de que tem que ter muito, sabe? Isso como diz, é o Deus mercado da indústria, do equipamento, que fica enfiando coisa na cabeça da gente. Quer fazer um filme? Olha, tem uma boa história para contar, certo? Queira fazer esse filme. Escolha bons cenários, escolha bons atores, trabalhe legal isso aí. Tenha paixão por o que você está fazendo, que você realiza ele. Pronto. Agora, quando você está falando da segunda pergunta, não, de lá para cá a gente trabalhou muito, não paramos de trabalhar, mesmo com a história da coisa, porque a gente tinha terminado, estávamos acabando de lançar o Pantanal e Outros Bichos, né? E foi logo em seguida, nós filmamos logo em seguida o Mata Grossa, terminamos logo, assim, quase na Mata Grossa e o Nós, que foi o segundo longa-metragem, logo no começo da pandemia, e logo agora, no ano passado, já tinha acabado a pandemia, que nós filmamos o Cerrado e Outros Bichos. Não foi assim, não paramos de trabalhar em nenhum momento, tá? O tempo todo trabalhando. E agora estamos terminando o Cerrado, fazendo a parte de efeitos especiais, que deve ficar pronto agora esse mês ainda. E já começar a trabalhar logo em seguida no Amazônia e Outros Bichos, que é a terceira temporada, né? Que vai filmar o ano que vem. E depois vamos fazer a Cidade e Outros Bichos, que a última temporada de Outros Bichos, do universo de Outros Bichos. É isso aí. Legal, que legal, maravilhoso. Então, como você vê o cinema mato-grossense da agora em diante? Quais são as expectativas com relação ao cinema nosso? Pois é, eu tenho boas expectativas. Tem muita gente boa, gente nova entrando, com cabeça legal, muita gente fazendo coisa interessante, né? Nós, os velhos, continuamos fazendo, né? Nós, os veteranos, continuamos trabalhando sempre, né? E tem muita gente nova, está tendo muita produção, muita, né? Muitas ideias boas, né? Eu tenho bastante esperança de que a gente possa ter aqui uma grande produção de cinema, agora com esses novos editais, né? Que estão sendo lançados agora vão ter ótimos projetos, né? Tanto na área de filmagem, como na área de produção, como na área de formação, que é fundamental isso. A gente começa já a ter, e é legal que nós temos já em Mato Grosso equipes já, por exemplo, você tem uma ideia, o Cerrado de Outros Bichos, os efeitos especiais, está sendo feito por uma equipe nossa aqui de Mato Grosso, né? Muito Efeitos legal. especiais. Nós já temos gente aqui fazendo efeitos especiais. E animação. E animação, fazendo animação aqui em Mato Grosso. Isso é fundamental. Então é legal a gente começar a ter, nós aqui, começar a formar equipe, formar pessoas aqui, para que não dependa. Claro que se precisar, a gente vai buscar, claro. Isso é lógico, é evidente, né? Mas se a gente tiver aqui, é muito melhor. Porque vamos trabalhar com gente que é daqui, que conhece nossa realidade, que conhece conhece nossa luz, conhece nossos biomas, conhece nosso clima, que aí tem que estar acostumado, porque senão o bicho pega. Isso. Amaury,
o que eu não te perguntei e você gostaria de dizer no final dessa nossa conversa? Eu gostaria de dizer o seguinte, que olha, fazer cinema para mim é uma coisa assim, eu não sei, quando eu estou no set de filmagem é como uma criança estivesse no Tivoli Park, sabe? Quando aquela criança fica na, na, na- na roda gigante, para mim eu estou num parque de diversão, eu adoro sets de filmagem, assim, toda vez que termina um filme, eu tenho um problema como é que tem o negócio da gravidez, que tem depressão pós-parto, eu tenho depressão pós-produção. Eu meio caí em depressão. Nos primeiros dias depois da filmagem, eu fico tão triste que eu acordo e falo, puxa, não vou para o set hoje, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu adoro estar trabalhando, adoro trabalhar, adoro a equipe, gosto muito de trabalhar com o pessoal, gosto muito de estar junto com eles. Então, é uma coisa que para mim, assim, eu faço aquilo que eu gosto, amo do que eu faço, né? E é legal porque, por exemplo, a minha produtora, a minha esposa, aquela que é a produtora que eu falo que, na verdade, ela carrega o piano nas costas, né? Eu toco, meio mal. Mas ela, quem carrega o piano nas costas é ela, né? Então, é uma coisa fácil de trabalhar, porque produz tudo, faz tudo, deixa tudo no jeito, né? É só você chegar e fazer, né? Então é muito bom. Então, assim, dizer para as pessoas só tem uma forma de fazer as coisas. É fazendo as coisas, né? Quer fazer? Faz. Ah, eu não tenho luz, não tenho, igual eu falei para você, não tem, acende o farol do carro, acende uma lamparina, mas não deixa de fazer. Ah, não posso fazer o filme porque eu não tenho uma câmera de 19K. Ué, mas tenho aqui um celularzinho que ele filma. Olha, de repente a história que eu vou contar aqui, meu amigo, é melhor do que a outra que foi feita com não sei o quê, entendeu? Então é isso, a gente tem que fazer as coisas. É fazendo. E é fazendo, aprendendo, todo dia aprender. Né? Ainda mais hoje, com a tecnologia, todo dia muda, né? Todo dia está mudando, está mudando. Eu, por exemplo, tenho uma câmera 4K. Tá velha, tá ali, porque já tem câmera 8K, 16K, não sei o quê. Aí que daqui uns dias você não sabe, mas isso não interessa, né? Não interessa. Eu continuo fazendo trabalho com a minha 4K aqui, filme com ela, né? Eu fiz um filme agora, até como diretor de fotografia mesmo, das Redeiras, do Limpo Grande, né? Que é a direção da Tati, a direção dela, né? E sobre as Redeiras, eu que fui fotógrafo, e eu que montei. Eu aprendi a fazer um pouco de cada coisa do cinema, assim, para poder. Não, por exemplo, os meus filmes, os filmes grandes, coisa e tal, eu contrato, tem um pessoal que vai fazer a montagem, tem o pessoal da fotografia. Mas as coisas menores, um pouco, eu prefiro eu fazer para aprender também. Estou aprendendo a editar, já edito também. Não sou nenhum não expert, não. Eu faço o básico, mas faço. E aí é legal, porque quando você vai para o set de filmagens, você vai sabendo já, tendo a ideia, olha, quando eu estiver na ilha de edição, como é que faria falta uma imagem aqui se eu tivesse pegado aquela abelhinha voando ali, puxa vida, agora seria maravilhoso, não é? Então, você tem essas ideias, né? E a fotografia também, quando você, a coisa do enquadramento, de como você enquadra uma coisa, de qual que é a melhor perspectiva. Então, eu gosto de trabalhar com isso também. Eu, quando não posso, eu trabalho com fotografia, eu sou com a câmera, eu faço a montagem também, sou roteirista. Quer dizer, eu faço um pouco de cada coisa do cinema, sempre aprendendo. Não que nenhuma delas eu sou expert. Eu acho que talvez a melhor coisa que eu sou nessa parte toda, talvez seja, não sei, melhor, que eu me considero ator, talvez, e roteirista, assim, porque é uma coisa que eu venho fazendo há muitos anos. O resto eu estou aprendendo todo dia, é um aprendizado, né? Todo dia aprender. Então é Incrível. isso. A ideia que eu faço para as pessoas é o seguinte: só existe uma forma de fazer as coisas. É fazendo as coisas. Que maravilhoso. Perfeito, perfeito. Eu amei essa conversa, eu sou muito Que bom grata. Tenho também. certeza que uma contribuição riquíssima, riquíssima para todos nós Espero. que amamos o É, cinema, que amamos fazer arte, né? E aqui no nosso é. estado, eu percebi também que, assim como eu, você também ama esse lugar, né? Nosso Nossa, adoro sol, isso, nosso né? Adoro. estado. É, Então, eu fico muito feliz que nós também temos fico. Até pessoas como emocionado também. você. Temos É, pessoas como você que não só é um realizador, mas um fomentador, né? Tá sempre ali pegando essas pessoas que, né, os não atores, os não sim. diretores, os Não, não que diretor. são, né? Na verdade, são, sim. Sim, sim, são, E é Tá incrível. faltando, às vezes, esse empurrãozinho, tá faltando esse incentivo, tá faltando isso aí, né?
começarem. Exatamente. Me dá muita alegria de ver hoje, quando eu vejo hoje, Priscila, algumas pessoas dizem, cara, eu só estou aqui hoje porque você me deu aquele, aquele chute na bunda. Senão eu não estaria fazendo isso. Eu acho ótimo isso, legal. Sim, mostrar várias maneiras de fazer, né? É muito É, lindo isso, é maravilhoso. Nós precisamos de mais a Maurício Tangaraz no cinema e na vida. vai ter, tem sim, tem bastante aí. Tem muitos aí, até melhores até. Que É bom. isso, o nosso bate-papo é esse. Eu sou Ó, muito obrigada, muito grata. eu que agradeço, Priscila, eu Obrigada a agradeço. Tati aí também. Depois eu Tá, Tati, tá falo, né, mandando então. Vem certinho cá, o Tati, contato que faz eu vi favor. que colaborou Ela está bastante. numa reunião ali. Ela está numa reunião ali, ela está toda assim. Não tem problema, mas fica Abraço para ela. Tá mandando um abraço para você, tá mandando um abraço para você. outro. Depois, hora dessa, tem que entrevistar ela também, que ela tem coisa Sim, para com dizer. Minha certeza. filha, Os olha, ela desdobramentos, né? ela é daquelas produtoras assim que existe uma palavra para ela que não existe a palavra impossível. Você quer provocar a Tati, tipo assim, o quê? Fazer o quê? Isso é impossível. É impossível? Então vou te mostrar como é que é. Que incrível. Muito legal. Obrigada. Então é isso. Obrigado. Eu que Valeu, agradeço. valeu, Gratidão. ó. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu.